Fala galera, Ciclista Cético novamente. Este é o terceiro vídeo da série inspirada no livro 50 razões que as pessoas dão para acreditar em um Deus. Eu selecionei a maioria dos motivos que o livro cita, alguns eu resolvi juntar, outros eu pedi a opinião das pessoas se devem virar vídeo ou não. Se quiser saber quais são os outros motivos e dar palpite em quais devem estar, ou sugerir um motivo que costuma ouvir e que não esteja na lista, assista ao meu vídeo onde eu apresento a série. Vou deixar o link na descrição e botar um card aqui nesse vídeo. Fé é algo bom. Enquanto alguns religiosos tentam produzir evidências que suportem suas afirmações, outros simplesmente declaram que a fé é o suficiente e param por aí. Muitos declaram sem nenhuma timidez ou vergonha que sabem que o Deus deles existe simplesmente porque eles acreditam fortemente naquilo. Provavelmente nada é mais frustrante para um não crente do que o conceito de fé. Segundo Mark Twain, fé é acreditar naquilo que você sabe que não é. Outros definem fé como a desculpa que as pessoas dão para acreditar em algo quando elas não possuem evidências. Eu sou partidário da segunda definição. Fé é acreditar sem evidências. E veja que estou usando o termo evidência e não prova. Essa é uma distinção muito importante, porque todos nós acreditamos em muitas coisas sem provas. Enquanto tem os religiosos que dizem que a fé é o suficiente para justificar a crença em um Deus, tem outros que tentam equiparar a fé em um Deus com qualquer outra crença justificada em algo que não foi provado. Porém, filosoficamente falando, não podemos provar nem mesmo que a realidade exista, ou que outras mentes além da nossa própria existam. Mas nem por isso alguém diria que a crença de que o sol irá nascer amanhã seja um ato de fé. Mas mesmo os que tentam igualar a fé na existência de um Deus com todas as outras coisas que acreditamos sem ter provas, definindo fé como acreditar em algo sem provas, é obrigado a concordar que, por exemplo, a fé em um amigo ou familiar é substancialmente diferente da fé em um Deus. Afinal, a primeira é baseada em experiências passadas e na lealdade a pessoas que obviamente existem. E como já falei, a fé de que um Deus exista também é substancialmente diferente da fé de que o sol vai nascer amanhã. Pois a segunda é uma previsão baseada em observações passadas e no conhecimento do funcionamento do sistema solar. Muitos teístas ficam trocando entre um tipo de fé e outro de forma claramente falaciosa na tentativa de igualá-las. Mas elas não são iguais. Eu não preciso de fé para acreditar que as outras pessoas existem ou que um copo irá cair caso eu solte da altura de uma mesa. Justamente para evitar essa confusão, eu prefiro usar a definição de fé como acreditar em algo sem evidências que sustente tal crença. E uma crença que não pode ser alcançada utilizando somente a razão é, por definição, uma crença irracional. Acreditar que algo exista por fé é acreditar que algo existe, mesmo quando não existe nenhuma razão para acreditar que tal coisa exista. Realmente soa ridículo quando colocado dessa forma, mas é isso que é acreditar em algo por fé. Realmente é tão ridículo assim. Não importa o quanto as religiões tentem promover a validade da fé, ela é uma péssima justificativa para acreditar em deuses ou em qualquer outra coisa. Eu diria que mesmo os que acreditam por fé sabem disso. Prova disso é que não vemos nenhum deles usar tal método para justificar qualquer outra crença. Eles sempre restringem o uso da fé como algo válido somente para se acreditar em deuses. Que justificativa um crente pode apresentar para dizer que a sua fé na existência de seus deuses é válida, mas a fé na existência de fadas não é? Ou como é possível justificar a escolha de um deus ao invés de outro se a fé funciona para qualquer um deles? Por que a fé na existência de Alá ou Ganesha é menos válida que a fé em Cristo? A fé de que um Deus seja real não tem nada a ver com evidências ou razão, portanto, pode ser direcionada com a mesma força para qualquer Deus. Mesmo assim, muçulmanos com quem já conversei têm pouco ou nenhum respeito pela fé que confirma a realidade de Jesus como Deus dos cristãos, ou seu avatar, ou ele mesmo, mas não exatamente ele, ou seja lá como o cristão em questão queira definir. Para muçulmanos, esse é um engano. Isso é um erro de julgamento. Fé, nesse caso, não é o suficiente para eles. Mas, ao mesmo tempo, cristãos dizem que a fé que muçulmanos têm em Alá não é igual à fé deles em Jesus. Como eles podem saber isso é um mistério, mas eles afirmam. É muito comum ouvir de cristãos que basta ter fé. Muitos cristãos já me disseram que eu devo parar de me preocupar com as evidências. Simplesmente acredite que ele é real e ele irá se mostrar para você.
O que eles não percebem é que esta é a receita ideal para se entregar ao viés confirmatório. É claro que se você partir do princípio de que tudo que acontece com você é parte dos planos divinos, então tudo que acontecer com você, você irá interpretar como sendo parte do plano divino, mesmo quando existirem evidências contrárias. A pessoa que acredita que rezar é capaz de eliminar sua dor de cabeça vai achar que foi a reza e não a aspirina que ela tomou que acabou com a dor de cabeça. Mesmo quando a aspirina tiver acabado e a reza sozinha não der conta. Ela irá arranjar uma justificação, tipo, não era vontade de Deus ou qualquer outra idiotice. Alguém que defende a fé como justificativa válida para concluir que seu Deus existe, não deveria ser obrigado a respeitar a fé como forma válida para concluir que todos os outros deuses da história também existem? Se alguém pode ter fé na existência de praticamente qualquer coisa, então a fé não tem nenhum valor como forma de chegar à verdade. A justificativa da fé para se acreditar em um Deus é mais um exemplo da falácia de alegação especial que os crentes adoram usar. De alguma forma, todos os outros que se utilizam de fé estão errados, mas ele está certo. Eles parecem incapazes ou indispostos de perceber que os argumentos que eles usam para desqualificar a fé dos outros se aplicam com o mesmo peso à sua própria fé. Como descrente, nós ateus podemos, e eu diria até mesmo que devemos, desdenhar da fé. Porém, jamais podemos subestimá-la. A fé pode ser uma parede impenetrável que se coloca contra qualquer desafio ou ceticismo. Não importa o quão devastador seja o argumento apresentado, a fé prevalece. O motivo disso é bastante óbvio. Argumentos baseados na razão e na realidade não terão muito impacto em um conceito que não tem nada a ver com razão ou realidade. Portanto, se você é um ateu e estiver querendo incentivar o pensamento crítico e racional em relação a crenças religiosas, nem tente argumentar diretamente contra a fé. A fé não perde debates porque a fé não joga com as mesmas regras. Tente fazer o crente pensar sobre o conceito de fé. É mais provável que ele vá mudar primeiro o seu conceito de fé para depois, talvez, mudar sua opinião sobre a existência do Deus dele. Aponte o fato de que ele mesmo não considera válido usar a fé em nenhum outro aspecto da vida dele. E que ele mesmo não aceita a fé de quem acredita em outro Deus como suficiente para acreditar que tal Deus também exista. Outra tática que eu costumo usar nessa hora é perguntar se a pessoa se importa se o que ela acredita é verdade ou não. A maioria diz que sim, e aí você pode mostrar que usar a fé como justificativa vai totalmente contra tal preocupação. Para os que responderem que não se importam, e acredite, eles existem, espere o vídeo sobre o 10º motivo apresentado no livro. Acreditar no meu Deus me faz feliz. Se você conseguir mostrar que a fé é acreditar sem evidências, muitos crentes irão perceber que se apoiar nisso como justificativa primária para acreditar em um Deus simplesmente não é o suficiente. Muitos crentes já perceberam que se utilizar da fé como defesa de sua crença é admitir que ele não é capaz de montar um bom caso a favor da existência de seu Deus. E que tal atitude não passaria de uma confissão de que sua crença não se baseia em nada substancial. É realmente fascinante que os religiosos tenham conseguido fazer a fé em um Deus parecer algo admirável ou respeitável. Algumas pessoas chegam a se gabar de sua fé em um Deus, sem nem ao menos perceberem que abrir mão da habilidade de suas mentes para pesar evidências e analisar argumentos não seja algo bom ou mesmo desejável. O Dan Barker, que era um pregador do cristianismo e hoje provavelmente seja o ateu que fez mais debates questionando os argumentos apologéticos, escreveu em seu livro Perdendo a Fé na Fé que se basear na fé é uma forma de jogar a toalha. Ele diz: se a única forma que você consegue aceitar uma declaração é por fé, então você está concedendo que ela não pode ser tomada por seus próprios méritos. Isso é abrir falência intelectual. Com a fé, você não precisa colocar nenhum esforço em provar seu ponto. Você pode somente acreditar. Outra passagem interessante desse livro do Dan Barker é quando ele tenta mostrar para o crente como soaria ridículo alguém tentando usar a fé para suportar a ideia de que não existe um Deus. Ele escreve: suponha que um ateu, se negando a olhar qualquer alegação religiosa, diga: você tem que ter fé de que não existe nenhum Deus. Se você acreditar no fundo do seu coração que não existe uma divindade que transcende a natureza e que a humanidade é a instância máxima para julgar a moralidade, então você saberá que o ateísmo é verdadeiro. Cristãos e seguidores de outras religiões achariam isso ridículo, e com razão.
Mas além de preguiça intelectual, fé também é prejudicial à sociedade. Não é uma boa ideia que nos tempos modernos milhões de pessoas achem ok tomar decisões baseadas na fé ao invés da razão. No mínimo, fé, ou seja, acreditar numa afirmação sem evidências, deveria ser fortemente desencorajada. A valorização da fé é um dos grandes malefícios que as religiões trazem para a sociedade. Sugiro aqui assistir meu quinto diatribe sobre falsa certeza. Card aí no vídeo e link na descrição. Para quem entende inglês, eu deixo também a dica do Skeptic's Creed, que é um poeminha com o qual o podcast Cognitive Dissonance fecha todos os seus episódios. A maioria dos religiosos pode até não reconhecer uma ligação entre eles e os que matam crianças inocentes em nome de um Deus. Eles rejeitam tais pessoas dizendo que são fanáticos ou extremistas. E negam que compartilhem a fundação comum do conceito de fé. Mas sem dúvida eles compartilham. Se a fé é o abandono voluntário da razão, não é necessário forçar muito para imaginar pessoas fazendo qualquer coisa em nome da fé. A história mostra como é fácil levar pessoas de fé por caminhos terríveis. Agora considere quão mais difícil seria recrutar alguém para se tornar um assassino, um cruzado ou um homem-bomba em nome de um Deus sem poder usar a fé. Seria impossível, pois a pessoa precisaria apresentar evidências convincentes de que existe um Deus, de que existe um paraíso, de que tal Deus prometeu que você irá para o paraíso caso você faça isso, e de que você pode confiar na promessa desse Deus. Simplesmente não ia rolar. Uma vez que o crente olhe de forma honesta para a fé, existe a chance de que ele veja que ela não faz nenhum sentido. Acreditar no que não existe razão para acreditar simplesmente não é uma posição que possa ser defendida, especialmente para quem valoriza a verdade e a realidade. Portanto, não, nenhuma fé, incluindo a sua, é algo bom ou suficiente para justificar a crença em um Deus. Mas infelizmente, essa é uma luta interna. Fé é muito mais facilmente corroída por dentro. Fatos científicos e argumentos racionais vindos de fora ajudam, mas a verdadeira batalha é travada dentro do coração do crente. Eles precisam decidir abrir mão da fé e valorizar a razão e a realidade por eles mesmos. Ninguém pode fazer isso por eles.